Ativando o sistema Pena. Sistema ativado. Introdução à matéria. A menor coisa a ser medida. Unidade de medida. É uma convenção que serve para quantificar grandezas físicas, como comprimento, massa, volume, capacidade e tempo. Representação do diâmetro de 1 metro. Se dividirmos 1 metro por 1000, chegaremos à milésima parte de 1 metro, ou seja, uma partícula 1000 vezes menor. Representação do diâmetro de 1 centímetro. 1 milímetro é ainda menor. Representação do diâmetro de 1 milímetro, em escala aumentada, para visualização. 1 milímetro é 10 vezes mais espesso que um fio de cabelo, de média espessura. Se dividirmos 1 milímetro por 1000, chegaremos à milésima parte de 1 milímetro, ou seja, uma partícula 1000 vezes menor que 1 milímetro. Representação do diâmetro de 1 micrômetro, em escala aumentada, para visualização. 1 micrômetro é 10 vezes maior que o vírus da gripe, influenza, H1N1. Se dividirmos 1 micrômetro por 1000, chegaremos à milésima parte de 1 micrômetro, ou seja, uma partícula 1000 vezes menor que 1 micrômetro. Representação do diâmetro de 1 nanômetro, em escala aumentada, para visualização. 1 nanômetro é 6 vezes maior que um átomo de carbono. Introdução à matéria. A menor parte. O termo átomo tem origem no grego, átomos, que é igual a indivisível, formado a partir de a, que é igual a não, e temum, que é igual a cortar, assim, significa aquilo que não pode ser cortado. Quando o termo foi cunhado, se pensou na menor partícula possível.
Assim, quando se idealizou o primeiro modelo de átomo, se acreditava que o átomo era indivisível. Dessa forma, o termo se estabeleceu até os dias atuais. O átomo é a unidade fundamental de construção da matéria, sendo a menor fração capaz de identificar um elemento químico. A matéria é definida como tudo que tem massa e volume, ou seja, tudo que ocupa um lugar no espaço, e pode adquirir peso. A matéria pode se apresentar de duas formas específicas. Corpo. Trata-se de uma porção limitada da matéria. Objeto. Trata-se de um corpo que possui utilização específica. Elemento químico é o tipo de átomo. Ou ainda, conjunto de todos os átomos do mesmo tipo. Introdução à matéria. A evolução dos modelos atômicos. O modelo de John Dalton, em 1803, propôs que os átomos eram partículas extremamente pequenas, esféricas, maciças, indestrutíveis e indivisíveis. O modelo de Joseph John Thomson, após quase um século, em 1897, propôs que os átomos eram esferas uniformemente carregadas, com elétrons incrustados em sua superfície. Assim, o átomo não seria a menor partícula, e sim, formado por subpartículas ainda menores. O modelo atômico de Ernest Rutherford, em 1911, propôs que os átomos seriam formados por um núcleo, região central maciça, densa e pequena, onde se localizam os prótons, partículas carregadas positivamente. O núcleo seria rodeado por elétrons, em uma região de baixa densidade e grande extensão, denominada eletrosfera. O modelo atômico de Niels Bohr. Poucos anos depois, em 1913, o modelo de Rutherford é ampliado pelas contribuições de Bohr, propondo que os elétrons orbitavam um núcleo em órbitas circulares quantizadas, com valores exatos de energia, e que essas órbitas determinavam os níveis de energia dos elétrons. O modelo Erwin-Schrödinger propôs em 1927 que a eletrosfera é mais bem definida como uma nuvem de elétrons.
Introdução à matéria. Composição atômica. O átomo é composto basicamente de 3 subpartículas: prótons, nêutrons e elétrons. Unidade de massa atômica. Uma unidade de massa atômica corresponde a 1/12 da massa do carbono 12. Isso equivale a 1,6605 vezes 10 elevado a menos 24 microgramas. Carga elementar. A menor unidade de carga elétrica é a carga elementar de mais ou menos 1,602 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, atribuída às subpartículas diatômicas, ao elétron e ao próton. Elétron possui carga elétrica negativa, -1. Sua massa é considerada desprezível em muitos casos, sendo cerca de 1836 vezes menor que a de um próton. Seu valor é de 9,109387 vezes 10 elevado a menos 22 microgramas. Próton possui carga elétrica positiva, +1, e possui massa de 1,6726 vezes 10 elevado a menos 18 microgramas. O próton possui aproximadamente uma unidade de massa atômica. Nêutron é eletricamente neutro, carga nula, e possui massa de 1,6929 vezes 10 elevado a menos 18 microgramas. O nêutron possui aproximadamente uma unidade de massa atômica. Introdução à matéria. Estrutura atômica. O átomo é estruturado basicamente por 2 regiões principais: o núcleo e a eletrosfera. No núcleo estão os prótons e os nêutrons, e na eletrosfera estão os elétrons. Densidade é igual à massa dividida pelo volume. O núcleo atômico é caracterizado por sua extrema densidade. Os prótons e nêutrons são responsáveis por cerca de 99,95% da massa atômica, quase a totalidade da massa, em um pequeno volume. A eletrosfera é caracterizada por sua baixíssima densidade. Os elétrons são responsáveis por cerca de 0,05% da massa, em contrapartida, é responsável por mais de 99,99% do volume do átomo. O núcleo é 10.000 a 100.000 vezes menor que o átomo, na sua totalidade. Para se ter uma ideia, se o átomo fosse o estádio do Maracanã, o núcleo seria menor que uma ervilha, no centro do campo.
Contato é a condição em que dois corpos se tocam diretamente, sem espaços vazios entre eles. A nível macroscópico, a percepção é que os corpos podem estar em contato. Contudo, a nível microscópico, interatômico e intermolecular não há contato. A maior parte do átomo é composta por espaços vazios. Força eletrostática. Cargas iguais se repelem. Quanto mais proximidade, maior a força de repulsão. Cargas opostas se atraem. Quanto mais proximidade, maior a força de atração. Introdução à matéria. Elemento químico. Identidade e representação. Existem vários tipos de átomos, com características diversas e propriedades específicas. Atualmente, existem 118 elementos químicos, sendo 92 naturais, presentes na natureza, e 26 sintéticos, produzidos em laboratório de forma artificial. Uma definição simples é que um elemento químico é um tipo de átomo, ou uma espécie atômica. Ou ainda, um elemento químico são todos os átomos com o mesmo número de prótons no núcleo. A classificação se dá pelo número atômico, que é representado pela letra Z, que é o número de prótons presentes em cada átomo de um mesmo elemento. O número atômico, Z, é representada na parte inferior esquerda. A massa atômica, ou o número de massa, é representada na parte superior esquerda pela letra A. É expressa pela soma do número de prótons e nêutrons contidos no núcleo de um átomo. O átomo no seu estado fundamental é eletricamente neutro, ou seja, apresentará o mesmo número de prótons e de elétrons. Quando o número de cargas opostas não for o mesmo, o átomo é denominado íon, espécie química que apresenta carga, que perdeu elétrons, cátions, ou recebeu elétrons, ânions. A carga deve ser expressa do lado direito superior.